Você foi numa balada e perdeu a comanda. E aí, é obrigatório pagar aquela multa que está descrita ou não? Acompanhe o vídeo que você vai descobrir. Já adiantando a resposta, eu digo que não. Não é sua responsabilidade pagar qualquer multa, já que é dever do empreendimento saber quanto você gastou e não de você saber quanto você gastou. Então, quem deve ter o controle desses gastos é o local e não você. É a empresa, portanto. Isso porque a comanda, via de regra, é utilizada para saber quanto você individualmente gastou. Ou seja, é mais um controle de gastos por parte do consumidor do que, de fato, um controle pelo estabelecimento. Então, se o estabelecimento não sabe quanto você gastou, você não é obrigatório saber também. Então, se você perdeu a comanda, não tem que pagar nenhuma indenização referente a isso. Então, se você perdeu essa comanda numa balada, num barzinho, você não tem que pagar nenhuma multa referente a isso, até porque essas multas, via de regra, são um valor bastante elevado. Tem local que coloca uma multa de 200, 300, 400 reais, tem lugares que é mais até. Então, isso até chega a assustar às vezes e deixa as pessoas muito nervosas quando perdem e tal. Então, isso é uma situação peculiar e que, de fato, o dever desse controle de gastos não deve recair sobre o consumidor. Isso porque configuraria vantagem manifestamente excessiva contra o consumidor. Isso está lá previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, né, o CDC, explicando que não pode ter esse tipo de coisa. Então, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e você teria essa liberdade de não pagar essa multa. E mesmo que essa multa esteja avisada, pode ser argumentado isso, né, pelo gerente do local, pelo pessoal lá que trabalha ali, falando que isso foi avisado desde antes e que se você perdesse, você teria que pagar essa multa. Só que esse aviso é nulo de pleno direito, porque tem um artigo também do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, diz que essas cláusulas claramente ilegais, exemplo dessa que exige uma vantagem excessiva contra o consumidor, é nula de pleno direito, então não vale de nada aquela informação ali e você não tem que pagar essa multa. A gente deve esclarecer isso porque é sempre a empresa o risco do negócio, é ela que tem os lucros, mas é ela também que acaba arcando com os riscos. Então essa multa não pode ser cobrada. E na prática o que a gente recomenda é que numa situação dessa, sempre ambas as partes devem agir com boa fé. Tentar ali achar um meio termo, ou então lembrar o que foi consumido, ou tentar achar essa comanda, ou então ter esse controle interno também pela empresa. É até uma recomendação para as empresas e estabelecimentos que não só estejam vinculados à comanda, mas tenham um controle interno também do que está sendo consumido. Porque numa eventualidade de algum cliente perder essa comanda, vai ter esse controle, que é responsabilidade da empresa fazer, e aí poderá ser cobrado o que de fato foi consumido, sem aplicação de qualquer multa. E no caso concreto, de perder essa comanda e o estabelecimento não deixar você sair, fique atento, porque isso pode configurar até crime. É bom que vocês alertem os estabelecimentos, se você está lá como consumidor e estão querendo impor essa multa e não deixar você ir embora sem pagamento, esclareça que isso pode configurar até crime de cárcere privado, ou dependendo da situação ali, pode até configurar sequestro. É mais difícil, mas ambas as hipóteses são possíveis, então que isso fique bem claro, você pode alegar isso para que deixem você ir embora, e se não deixarem ainda assim, você pode ligar para a polícia ou até registrar um boletim de ocorrência diante dessa situação. Além disso, se você for constrangido ou ameaçado ou te segurarem lá para não ir embora, você pode depois entrar com uma ação pedindo danos morais. Então, além dessa questão do crime, você também poderá ter direito a uma indenização. Você vai precisar de testemunhas que tenham presenciado isso e possam depor depois perante o juiz para esclarecer esse ponto. E se de fato você foi constrangido ou ameaçado, ou de fato sua liberdade foi cerceada ali, ainda que momentaneamente, ou seja, se não deixaram você sair, você pode entrar com essa ação depois e fazer esse pedido. Mas no final das contas, o que a gente sempre recomenda é que tente resolver ali amigavelmente, você, consumidor ali que está tendo uma multa cobrada, ou o local, o estabelecimento, sempre tentem chegar ali numa solução amigável e resolver a situação e não cobrar essa multa, tentar descobrir ali o que foi de fato consumido, se não tivesse controle interno, e pagar só por aquilo que foi consumido. Essa é a melhor saída e evita dor de cabeça para todo mundo.
Mas, se de fato você ali está sendo lesado, faça valer o seu direito. E por isso que a gente está aqui. Então, é isso. Continue acompanhando a gente. Para mais vídeos, é só se inscrever aqui, curtir o vídeo e acompanhe que a gente está tentando aí cada vez mais endireitar o Brasil. Vamos nessa!